compactação de fundo de viveiros, né, ela é um tipo de manejo que você precisa prestar atenção, mesmo quando você está fazendo a implantação da sua piscicultura, construindo esse viveiro, né? Então, quando a gente vai construir um viveiro de piscicultura, ele tem lá não é dimensão, porque a dimensão a gente precisa fazer de acordo com o volume de água que você tem disponível, né? Mas existem algumas técnicas que precisam ser seguidas na implantação, na construção de um viveiro, como, por exemplo, que a gente tenha paredes chanfradas, então, não ter paredes retas com um ângulo de 90 graus, que eu tenha uma declividade, né, da parte mais profunda para a parte mais rasa do viveiro, é importante a gente ter isso, e também, né, então, tem outros fatores aí, mas também a gente se preocupar com compactação desse fundo e das paredes do viveiro. O que acontece? Quando a gente está implantando um viveiro de piscicultura, essa compactação, ela serve, primeiro, para que você consiga vedar bem esse fundo, né? O fundo desse viveiro, as paredes, proteger bem esse viveiro. E com isso, você consegue minimizar as possíveis infiltrações que podem acontecer no meio né, ao longo do ciclo de produção, principalmente quando são viveiros novos, viveiro de primeiro ciclo, que você está recém construindo. Então, é mais fácil a gente conseguir compactação de fundo de viveiro e de parede de viveiros quando eu tenho solos com perfil mais argilosos, tá? Quando eu tenho solos que tem uma quantidade de argila ali, que você pega um solo úmido, né? Não escorrendo água, mas um solo úmido que você consiga fazer uma bola, né? Uma bola igual uma massa de modelar. Isso é um solo que tem um perfil de argila ótimo, né? Um perfil de argila bom aí para pensando em quantidade de argila no solo e que vão ajudar com que você tenha maior compactação desse solo. E o que a compactação fisicamente faz, né? Quanto mais você aperta esse solo, quanto mais você passa esse rolo compressor ali no fundo do viveiro e vai batendo nas paredes para que tenha mesmo essa compactação, apertando esse solo, mais próximo você deixa cada uma das partículas de solo. Então, a partícula de solo ela é bem pequenininha. E se você tem um perfil de solo mais argiloso, ela é ainda menor do que quando a gente compara com areia, né? Que a areia tem um grão aí maior. Então, você vai deixando essas partículas cada vez mais próximas, diminuindo o espaço entre uma partícula de solo e outra. Com isso, diminui a chance de que haja infiltração. Porque, tecnicamente, uma infiltração, ela ocorre quando uma gotícula de água, um pouquinho de água, consegue encontrar um buraquinho para conseguir vazar. E essa infiltração, qual que é o problema da infiltração, né? O problema da infiltração é que você vai ter perda de água, né? Então, ao invés de você estar mantendo a água dentro do viveiro, está perdendo água, pode começar com só um pontinho bem pequenininho, mas por onde uma gotícula de água passa, vai passar muito mais água, porque ela vai ganhando força até chegar um momento que essa infiltração vai aumentando, a ponto de você ter perda de água significativa. Então essa é uma das consequências, né? Você ter perda da água e por perder água por infiltração, ou seja, essa água não está entrando no viveiro e saindo do viveiro pela saída d'água, pelo ladrão lá de onde a gente constrói, né? Para ter a saída, para você que haja essa movimentação da água. Ela está infiltrando. E quando a gente infiltra, quando essa água infiltra, ela não está trazendo a melhora da qualidade de água. Ela não está ajudando com que você tenha uma limpeza da água de dentro do seu viveiro. Porque, por exemplo, vamos fazer um comparativo, eu gosto sempre de comparar, né? Quem já me assiste aqui já sabe. Vamos pensar assim, ó, eu tenho um copo com água e eu coloco uma colher de sal dentro desse copo com água. Se eu deixar esse copo com água e essa água e essa água for evaporando, ou se eu tiver uma rachadura bem, né, um trincado ali no copo, essa água for vazando pelo copo, por esse trincado, por essa infiltração, o que vai acontecer? Eu vou tendo a redução da quantidade do volume de água,
mas a quantidade de sal que está ali disponível dentro do copo, ele vai ficando cada vez mais concentrado. E não é porque eu estou aumentando a quantidade de sal, é porque eu estou diminuindo a quantidade de água. Então, fica mais concentrado. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o fitoplâncton, com a matéria orgânica que está se acumulando. A matéria orgânica e o fitoplâncton que estão dentro do viveiro, se eu não estou tendo saída dessa água pelo sistema correto de saída dela, a água está indo embora e ela está proporcionando com que eu tenha uma concentração de fitoplâncton, uma concentração de matéria orgânica maior. Então, essa é um dos fatores que prejudica, né, você ter uma infiltração. Além, é claro, do fato de que se você tem uma infiltração, em algum momento você pode ter problemas com o teu viveiro de ele romper. Se for uma infiltração perto do lugar da saída d'água, né? Que é o que geralmente acontece, perto do monge, perto do cano onde você tem a saída d'água, que é justamente a parede do viveiro que vai, né? Que vai para o lado de fora, assim, do viveiro. Então, é muito comum isso acontecer, porque é justamente o lugar onde tem mais força acumulada por conta da água se movimentando ali. Então, o que acontece? Tá pequenininha a infiltração, tá pequenininha a infiltração. Você não está fazendo a manutenção ao longo ao longo do ciclo de produção e entre um ciclo e outro. Chega um momento que essa parede se rompe, porque aumentou tanto a infiltração, foi perdendo partícula de solo, a rachadura foi aumentando tanto que ela leva a parede embora. Eu conheci uma piscicultura uns 9 anos atrás, em Sorriso, tinha uma piscicultura que eles tinham lá aproximadamente uns 13 hectares de lâmina d'água e eram vários viveiros de 3.000, 4.000 metros quadrados e tinha um viveiro de 2.800 metros quadrados. Oh, desculpa, 2,8 hectares, então 28 mil metros quadrados, tá? Então era o maior que ele tinha lá, onde ele colocava tambatinga na época. E tinha uma parede, assim, né? O lado da saída da água tinha aproximadamente aí entre 20 e 30 metros de comprimento, essa parede que tinha um monge ali instalado. E tinha infiltração, e essa infiltração foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, até que chegou um dia que essa parede se rompeu. E quando rompe, gente, quem já viu um viveiro de peixe estourando, eu já vi viveiro de peixe estourando, não existe nada que segure a água, a parede e nem o peixe que está ali dentro. Então, esse piscicultor, ele teve esse rompimento da parede do viveiro dele, então deu ali mais ou menos uns 20 metros de parede que se abriu, que se rompeu por conta de infiltração e levou quase 30 toneladas de peixe embora. Quase 30 toneladas de peixe embora, porque o peixe já estava quase pronto, né? Já estava quase perto do peso de abate ali, que estava já em processo de negociação. Leva embora, não tem o que fazer. Então, imagine você não ter feito a manutenção do teu viveiro, não ter feito a compactação e tomado cuidado com essa compactação do viveiro ao longo do ciclo de produção, não ter percebido que havia infiltração ao longo do ciclo de produção e chega um belo dia quando o teu peixe, né, 6 meses depois, 7 meses depois, com aquela água toda dentro do viveiro, se você tiver com o viveiro numa parte mais baixa, onde tem recebimento de água de uma parte mais alta da área, esse problema ele é ainda mais agravado e você pode sim ter o risco de rompimento da barreira desse viveiro, da parede desse viveiro, e aí perder 100% da tua produção.